Boa noite, meu nome é Shane. É muito bom estar aqui com vocês hoje, primeira vez aqui nesse acampamento. Trouxe a família junto. A família está por ali, eu vou mostrar umas fotos, mas fiquem em pé, por favor. Camila, Michele, Gabriel, ali, ó. Essa aí é a tropa aí. Camila, lá de cá, Michele, minha esposa, e o Gabriel. Então, a família Latham, nós somos missionários aqui no Brasil desde 96. Eu nasci em Minnesota, minha esposa nasceu em Nova Jersey, mas a nossa igreja que nos enviou para o Brasil é de Montana. Então agora eu vim para o Brasil com meus pais como missionários lá quando eu tinha 5 anos de idade. Então eu não tenho nenhum crédito assim de ter aprendido a falar português, porque foi brincando na rua e brigando na rua e esse tipo de coisa aí, consegui aprender português. Mas a minha esposa tem bastante mérito. Eu encontrei ela na faculdade, lá nos Estados Unidos, no seminário, e eu trouxe ela e ela aprendeu mesmo português assim na marra. Então eu respeito demais a Michele, como ela consegue comunicar muito bem. Conheça ela durante esses próximos dias, ela vai ter prazer em te conhecer, e meus filhos também. Então a família Latham, que essa foto aí é de uma das vezes parecido como hoje, que a gente estava indo para um ministério lá em Lontras, Santa Catarina, e seguimos o GPS. Hoje eu também segui o GPS, e de Porto Alegre para cá é 9 horas, né, que leva para chegar. É o que nos levou, 9 horas. Mas a gente parou 2 vezes, assim, mas mesmo assim teve uma hora que eu mais ou menos como quando a gente tirou essa foto aí, que é a passagem lá do Morro do Corvo Branco. Alguém conhece Morro do Corvo Branco? Tem uma alma lá que conhece. Legal. Mas seguimos ali o GPS e nos levou assim, 45 quilômetros por chão batido e subindo quase reto para cima. E hoje nós nos encontramos vindo para cá, no momento onde estava só chão batido, só aquelas pedras maiores assim, tinha um rio passando. E a Michelle disse, eu acho que não é por aqui. Meu GPS, se tem chance de chegar lá de cavalo, ele vai indicar. Se for meio quilômetro mais perto do que vir pelo freeway. Então, mas chegamos. Nós sempre tivemos essa alegria de poder... olha, é um grande privilégio servir a Deus. Às vezes a gente senta com as crianças aí, não são uma criança, né, são adolescentes agora. A gente senta com eles e diz, olha, tu sabe o que Deus fez por nós? A gente começa a contar as bênçãos assim. Poder, como a vocação, estudar a palavra e passar para outras pessoas e passar tempo com gente e sentar ali, entrar na história das pessoas e compartilhar a sua história, não tem explicação do que é isso aí. É um milagre de Deus, e quando você conhece a nossa história, do que Deus nos tirou, é um milagre maior ainda. Então a gente sempre viu a nossa família como uma família aventureira aí. Aqui as crianças quando eram menores, esse símbolo que eu vou apresentar um pouco agora, e durante os próximos essas 3 pregações, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Lá no seminário, nos Estados Unidos, eu tinha que estudar. Quando eu entrei, eu não queria nada a ver com ser missionário. Eu fui porque meu pai disse que se eu fosse, 1 ano ele me comprar um carro. Aí eu disse, olha, então eu vou. E aí lá naquele seminário tinha a equipe de futebol, que tinha tirado o 2º lugar no campeonato nacional, e tinha uma equipe de luta olímpica, que eu gostava bastante. Então fui mais para o futebol e para a luta olímpica, e por causa que tive que estudar teologia, pelo menos no início, estudei algumas aulas ali, mas eu engajei ali no estudo de arte. Quando, no decorrer dos 4 anos, Deus tomou conta do meu coração, é outra história, mas aí ainda acabei ali, terminei o estudo de arte e teologia, essas 2 formações. Então, por alguns anos eu fiquei pensando, mas eu preciso fazer alguma coisa com aquela arte, né? Custou uma grana aquelas aulas, vamos usar. Então Deus tem permitido a gente comunicar a verdade de Deus, muitas vezes usando a arte. E alguns anos atrás comecei a contar a história de Deus, usando símbolos, e eu queria comunicar a grande narrativa da Bíblia para pessoas que nunca entrariam numa igreja, que nunca iam até querer ouvir aquela história entendendo que viesse da Bíblia. Então começar por ali.
Então, eu comecei a elaborar esse símbolo aí. Hoje e amanhã e no próximo dia nós vamos ver alguns pontos que estão ali. Não vamos entrar em tudo, claro. Mas eu botei ali para você entender como é que vai sair depois. Então, Camila, minha adolescente linda, canta pra caramba, escreve música. É realmente uma serva de Deus, está ali, cabelo azul. E Deus abençoa muito ela. Essas são as coisas que a Camila gosta de fazer. Já está uma missionária, foi para a Amazônia comigo o ano passado. Deus usou muito ela lá. Gabriel, o escoteiro de Deus ali, tem 14 anos, a Camila 16, estão aqui conosco, fazem parte da equipe Força e Coragem, que quando eles eram pequenos, eles sempre queriam ouvir história antes de dormir. Aí comecei a inventar a equipe Força e Coragem, Strength and Courage Team. E aí eu contava as histórias, assim, daqui a pouco eles descobriram, não, mas pai, isso aí aconteceu conosco ontem. Tu está inventando essa história. Descobriram que nós que éramos a equipe Força e Coragem. Então, durante os próximos momentos juntos, nós vamos misturar um pouco da nossa história, a história de Deus, aquele símbolo que Deus permitiu que eu desenhasse e entrasse num projeto de um livro em 2011. E também algumas narrativas da palavra de Deus e como elas se aplicam a esse tema de jovens fortes. Então, hoje nós vamos falar sobre Elias, o profeta Elias e o vale do En. Vamos ver se a gente consegue comunicar isso. Talvez você se lembre dessa história do profeta Elias, né? Começa ali em Samaria. Agora, eu vou falar algumas dessas palavras erradas em português, então fica à vontade para gritar a pronúncia certa. Já vou dizer o que eu não sei falar em português. Zarephath. Como é que diz em português isso aí? Tá bom. Se você não sabe, dá uma olhada lá em 1 Reis 16, aí tu vai achar a palavra. Parece que é Sarapet, alguma coisa assim. Mas eu estudei em inglês o negócio e é Zarephath para mim. Então a história começa lá. O rei de Israel, Jezabel, a rainha, rei Ahab e Jezabel, terrível a dupla. E querendo matar todos os profetas de Deus. A Jezabel, ela veio lá do norte, ela veio lá acima de Tiro. E então Deus leva o próprio profeta Elias para lá. Mas começa a história com essa dupla lá encarregado do reino do norte, Israel, e matando os profetas. E instituindo a adoração a Baal entre o povo de Deus. Então Deus manda Elias lá e diz, olha, diz para eles que não vai chover até que tu manda. E depois tu já escapa para o outro lado do rio lá, Jordão. Então a dinâmica começa ali, ele falando em Samaria lá, que não vai chover. Depois ele corre lá para o outro lado do rio Jordão. Depois ele corre lá para cima, para essa cidade lá, onde tem uma viúva. E é interessante que é a região de onde vem a própria Jezabel. E toda essa região aqui vai passar seca, fome, até que Deus mostre sua mão forte através dessa batalha entre seu servo e os servos de Baal. Então a história começa ali em Samaria. Elias atravessa o rio lá, Jordão, vai lá para cima. Ele passa um tempo lá com essa viúva, que nós vamos comentar daqui a pouco. Depois Deus manda ele descer ali perto de Meguido, ali onde tem o Monte Carmel, onde ele tem um grande momento ali. E em breve Deus diz, olha, agora você vai pegar uma pernada sério, lá no sul. Ele vai a pé até lá no Monte Horebe. Então, o que nós vamos ver hoje, dentro dessa história de Elias, é que esse vale do En vai aparecer entre esses dois montes. Nós vamos falar um pouquinho sobre como, às vezes, na nossa vida, Deus permite grandes momentos, que a gente podemos até considerar como montes, mas depois vem um vale no meio e Deus tem um propósito naquele vale também. Então, começando ali naquela história, Jezabel, uma rainha que, talvez entre todas as personagens do Velho Testamento, uma pessoa que mais se colocou contra o plano de Deus, ali em Israel, para realmente não só trazer adoração a Baal, mas acabar com todos os que queriam adorar a Deus. Deus manda então o Elias, ele dá aquele
mensagem de Deus, não vai chover. Depois ele foge para o outro lado do rio. E ele recebe uma coisa que, é coisa realmente de livro de gibi. Ele recebe do céu comida de pássaros que vem, dá para ele pão e carne. Agora, se um pássaro me traz carne, eu vou estar com medo de estar vencido, talvez, né? Imagina. Mas vem de Deus, então tudo bem. Ele ficou ali comendo pão e carne na boca dos pássaros, um riachinho ali até que aquilo, né, secou. E depois Deus manda ele lá para o norte, onde ele vai encontrar uma viúva que está quase morrendo de fome. E ele diz para a viúva, olha, me dá um copo de água aí. Ela diz, mas eu tenho mais só esse pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, e eu vou fazer um pão, e eu e meu filho vão morrer. Aí ele faz aquele desafio, diz, olha, faça para mim o pão, e vamos ver o que Deus vai fazer. Eu acho que não é o que o profeta, o homem de Deus tem que fazer hoje, né? Faça para mim o pão primeiro. Mas ele estava seguindo ordens de Deus, e era um momento especial, e Deus realmente usou aquela fé da viúva lá para fazer aquele pedaço de pão para ele. E enquanto teve aqueles 3 anos de fome, não faltou farinha e nem óleo para ela, para o filho dela, nem para o profeta. Dentro da história, o filho dela adoece, morre, e Deus ainda, em cima disso, Deus traz de volta, ressuscita o filho dessa viúva. Então, imagina esses momentos. Nós estamos falando sobre alguém que ouve uma voz de Deus para falar para o rei do país. Os outros profetas estão sendo mortos e ele sobrevive. Ele recebe comida do céu, depois ouve a voz de Deus, vai lá e o milagre acontece através da oração dele, que farinha e óleo não param nunca por 3 anos. E depois um guri morre, ele volta. Eu acho que uma vida inteira de milagres já tinha acontecido nesses 3 anos. Muitos morros, vamos dizer, muitos picos de morro na vida de Elias. E depois, ainda em cima disso, Deus diz, olha, agora chegou a hora, volta lá para o sul e vamos ter aquele momento de vamos ver lá com os profetas de Baal. Então, lá no Morro Carmel, é assim que se diz? Mount Carmel. Eu sempre penso em Snickers, né? Snickers, porque é Carmel e amendoim, mas é Monte Carmel. E lá em cima desse morro, ele manda chamar os profetas, tem 450 profetas de Baal, que só ele. Não sei se tu já teve esse tipo de desafio. Só você ali na faculdade, só você ali no emprego. Parece que você está sozinho, mas Deus está contigo. Então ele vai lá e diz, olha, então vamos mostrar para o povo aqui de uma vez por todas quem é o Deus verdadeiro. Ele lança o desafio, faz o altar lá a Baal. E vamos ver se bota um boi ali em cima e vamos ver se o Deus Baal pode trazer fogo do céu. Eles tentam o dia inteiro. Ele começa a zoar, começa a dizer, olha, mas será que ele viajou? Não está te ouvindo? Para o pessoal ouvir, né? Parece apresentador de TV, assim, só zoando ali. Será que ele foi no banheiro? Ele até diz essa aí, será que teu Deus foi para o banheiro? E o cara não vem, então eles começam a se cortar e tudo, fica uma coisa feia mesmo. Não acontece nada por eles, e depois eles dizem, então vamos fazer aqui o altar de Deus. Eles montam ali as 12 pedras, botam o boi em cima com madeira. Depois ele diz, olha, o que mais está faltando é água, né, na região. Ele diz, vamos botar água em cima. Não sei de onde tiraram a água, mas botaram água 3 vezes, 4 jarras grandes, botaram água em cima daquele, para não pegar fogo mesmo. Aí o homem de Deus se ajoelha ali. E ele começa a orar e diz, Deus, mostra quem você é de verdade. Você já teve um momento na sua vida assim? Você, Deus, mostra quem você é de verdade. Que se for por mim, eu vou passar vergonha. Deus, mostra sua mão forte. E realmente acontece na vida de Elias. Vem do céu fogo e não só consome ali aquele boi e a madeira e a água, mas as pedras são consumidas. E é esse momento incrível, um grande momento de morro, assim, de pico de morro da vida de Elias. Ele clama e vem o fogo do céu. Mas um pouco tempo depois disso, assim que acontece, ele manda os caras, então, você viu que Deus é o Deus verdadeiro, mata então desses 450. Não era um dia bom para ser profeta de Baal. Já começaram a se cortar, foram insultados e depois foram mortos. Então não era um dia bom para eles. Mas aí
tem a questão da seca. Então ele começa a orar. Não só saiu fogo do céu, mas agora vai sair chuva do céu. Esse Elias é um cara que lá no tempo de Jesus, muito tempo depois, está na boca do povo o nome dele, porque seguramente pode-se dizer que ninguém viveu tantas grandes coisas em seguida quanto Elias. Ressuscitar morto, trazer fogo do céu, depois chuva, parar a chuva por 3 anos, depois vem a chuva. Então ele ora lá e o servo dele vê que tem uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, e aí vem a chuva. E para completar a história de super-homem, Deus ainda diz que o Espírito tomou Elias, e ele, naquela chuvarada, consegue correr mais rápido do que o rei, com todos os seus cavalos, numa charrete lá, ou numa carroça. Eu acho que era uma coisa mais do que carroça, mas um negócio rápido ali. Se eu e você pararmos para pensar na história de Elias, nós estamos falando, eu até botei em quadrinho, porque é coisa de super-herói mesmo. É uma história que a gente só ouve, ou vê assim no telão, e é tudo ficção, mas aqui é a palavra de Deus, coisa que aconteceu. Aquelas histórias de ficção imitaram histórias como essa. E esse é um homem de Deus. E pouco tempo após essas grandes vitórias, ele ouve falar da Jezabel, que agora eu vou matar você mesmo. Agora, não é coisa que ele não tinha ouvido antes. Não é uma notícia nova que ela já tinha matado muitos outros profetas de Deus. Mas agora, depois de todas essas vitórias, eu acho que eu e você, talvez a gente estaria se sentindo um jovem forte, né? Deus está fazendo milagre, um atrás do outro, através de nós. Mas se você é que nem eu, e se nós somos que nem Elias, basta simplesmente um momento de dúvida, de tirar o foco de quem está em controle, para acontecer o que aconteceu com ele. Depois daquelas vitórias, ele se encontra morrendo de medo que a rainha Jezabel vai matar ele. Ele sai para o deserto. Agora, eu acho interessante em toda essa história, em cada etapa que eu te mostrei, que ele foi para Samaria, atravessou o rio, foi lá para o norte, voltou para o Monte Carmel. Sempre vem assim, a voz do Senhor falou para ele fazer isso. Mas quando chega nesse momento da história, não tem essa frase, que a voz do Senhor mandou ele ir para o deserto. Ele foi por conta. O próprio desânimo tomou conta. Então ele foi para o deserto lá, ficou debaixo de uma árvore, ele disse, eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que os que vieram antes de mim. Deus me mata. Não sei até que nível você já chegou em depressão, ou talvez em que nível você já chegou a estar triste na sua caminhada. Mas nós temos aqui os grandes polos aqui. Monte Carmel, e pedir para Deus matar ele, porque ele não é melhor do que ninguém. E eu acho que a grande mensagem que Deus tem para Elias e tem para nós é que tu tem razão, Elias. Você não é melhor do que ninguém que vem antes de você. E isso nunca foi o que fez você forte. Então essa história de Elias, ele depois vai para uma caverna. Depois daquela caminhada, parece que estou tentando lembrar, eu acho que é 600 e poucos quilômetros que ele caminha, até chegar lá na caverna, no Monte Horebe. O monte onde começou tudo. Interessante que aí o Espírito Santo vem para ele lá no deserto, quando ele está querendo morrer, e diz, então faz o seguinte, a jornada vai ser longa, mas prepara para caminhar, porque 40 dias e 40 noites você vai caminhar. Aí ele caminha, até lá onde Deus se revelou primeiramente para Moisés. E lá numa caverna, Deus diz para ele uma frase, o que você está fazendo aqui? Pensa na jornada dele. E ouvir de Deus, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Aí então Deus se demonstra mais uma vez o poder dele. Lá no monte, ele diz, vem para fora da caverna, aí. Sai do esconderijo, vem aqui. Aí vem o vento, aí vem o fogo, a tempestade, depois o fogo. Em nenhuma dessas grandes manifestações estava Deus, mas depois vem uma voz suave, que diz para ele, o que você está fazendo aqui? Uma pergunta, eu acho que é apropriada para nós. O que fazemos aqui? O que fazemos nos momentos entre aqueles morros
onde a gente tem visto Deus fazer algo na nossa vida, ou na vida da nossa igreja, aí vem aquele período de tempo de desânimo, e a gente diz, mas eu acho que vou desistir, porque eu não sou melhor do que ninguém, o sonho acabou, e Deus diz para ele, o que você está fazendo aqui? E Deus então dá mais uma ordem para ele, diz, olha, então você vai ungir esse cara rei da Síria, esse outro cara rei de Israel, e vai escolher o próximo profeta. Sai daqui com a missão. E infelizmente chega no fim da história de Elias, e Deus ainda faz outras coisas grandes na vida dele, mas ele não cumpre todos os 3 que Deus mandou ele fazer. Ele escolhe mais o Eliseu, mas os outros 2 reis ele não ungiu como os futuros reis. E a gente nem sabe o que seria daquelas nações se ele tivesse obedecido. Mas o que a gente pode pegar como um todo é uma história onde Deus faz milagre, e o fim da história dele é um grande milagre, porque ele é levado numa carruagem de fogo para o céu. E a gente olha aquela história do Elias e fica, mas Deus, como é que um cara pode duvidar quando tu fez tanto na vida dele? Então quero nos próximos tempos juntos, hoje à noite, amanhã e no próximo dia, olhar um pouco do que Deus tem ensinado para mim, para minha esposa, que a gente tem comunicado através dessa obra de arte aqui, sobre esse processo de Deus na vida da gente. Então, o círculo no centro ali, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, o que descreve o lei do processo na vida do crente, do cristão. E nós vamos ver também hoje um pouquinho sobre como esse processo funciona através de tribulações na nossa vida. Então, primeiro aqui, o centro do desenho, ela significa para comunicar como as coisas funcionam, como a gente cresce através de um processo que Deus tem na nossa vida. A gente começa ali o ponto de partida, que é aquele centro do espiral da nossa história. A gente começa aprendendo assim, não sei o que não sei. Não sei quando é que você descobriu isso, mas quando você é adolescente, parece que sabe tudo. Mas essa fase onde você não sabe o que não sabe. Aí você cresce um pouco nas experiências, você escuta um pouco o teu pai, o teu professor, daqui a pouco você sei que precisa aprender. Cresceu um pouco, a vida girou um pouco. Aí segue mais um pouco ali, você descobre que você finalmente sabe o que você não sabe. Já avançou bastante. Se você souber que o que você não sabe, é um grande crescimento. Aí você aprende e cresce. E depois você descobre que ainda não sabe quase nada. Aí você está crescendo bastante. Mas Deus usa processos na nossa vida para nos levar de onde nós estamos para onde Ele quer que nós chegamos. Esses processos, eles têm picos, eles têm momentos de muita alegria. Eles têm o Monte Carmel, eles têm o Monte Horebe, momentos onde a gente parece ouvir a voz de Deus claramente. Saímos dali dizendo, olha, Deus está comigo, não vou... E tem outros vales entre esses momentos, que somos tentados a desistir. Esses espaços representam o processo de crescimento na nossa vida. O processo entre as grandes vitórias. E talvez você está aqui dizendo, Shane, mas eu não tenho nem a primeira grande vitória para encontrar o vale. Então, graças a Deus, é para isso que Deus te trouxe aqui. Mas Deus então tem eles são muito importantes esses momentos na nossa vida. Esse meu amigo quis falar, ele disse assim, jamais despreze a lei do processo, ou a glória de um começo humilde. Muitas vezes a gente não consegue aproveitar o processo que Deus está fazendo na nossa vida, porque a gente já quer estar lá, a gente já quer estar no momento do pico do morro e celebrando. Tem uma música que a gente estava traduzindo, queria traduzir para português, uma música em inglês, e já tinha traduzido. A gente estava traduzindo e descobriu que já estava traduzido. Mas teve um problema no coro daquela música, no refrão, no caso, onde dizia assim, em inglês dizia assim, there are higher heights, there are deeper depths. Ele está dizendo, e a música continuava assim, existem pontos mais altos e lugares mais profundos que eu quero conhecer contigo, Deus. Mas eu não vou olhar para trás, a música. A tradução em português ficou assim, eu só vou caminhar nas alturas. E cortou fora as profundidades. Eu fiquei pensando, por que o tradutor ali não teve coragem de dizer o que diz a música? There are higher heights and there are deeper depths. Porque existe uma ideia que o cristão tem que pular de morro em morro. E aqueles vales não são o que a gente pode estar relatando como testemunho.
mas muito ao contrário do que a gente encontra na palavra. Esse pequeno parte do desenho fala sobre a oportunidade que nós temos em tribulações. Então eu botei 4 tribulações que eu tirei aqui de Tiago capítulo 1. Deve ter muitos outros, mas eu resumi as tribulações do ser humano em 4. E o desenhozinho aqui, se tu conseguir enxergar, tem um cara tentando subir a muralha aqui de subida, aqui, não é aquele, mas um precipício. E aquela tribulação de querer, está passando por algo que é muito difícil. Aqui tem a transição, onde a semente morre e está transicionando. Se tirar aquela foto do momento que está morto a semente e pensar que a realidade é só essa, você vai se desanimar. E tem depois a tragédia, quando a onda vem de repente e toma conta, e depois a última é a tentação. Então, em Tiago 1, você pode olhar esses 4, no teu quarto hoje à noite, se quiser dar uma olhada, Tiago capítulo 1. Descreve esses 4 tipos de batalhas que a gente passa. Diversas provações, diz ali, mas também diz, considera motivo de grande alegria passar por tribulação, depois a transição, tragédia e tentação. Por quê? Porque no final desse texto, fala assim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Os vales que Deus tem para que a gente passe, são para que a gente seja maduro, íntegro, sem faltar coisa alguma. Isaías 40 tem algo para falar sobre o assunto. Até os jovens se cansam. Nós estamos falando aqui sobre jovens fortes. Eu vou tentar jogar futebol amanhã. Aí com o Rodrigo me convidou para jogar com o time dele. Onde é que está o Rodrigo? Tu tem aquelas coisas do eletrodo, assim, se der um problema, não sei. Mas eu quero jogar. Mas não é só eu que tenho 43 anos vai se cansar. Os jovens se cansam, diz aqui, e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Interessante que nesse texto que fala sobre até os jovens ficam cansados, ela também diz aqui que eles, entre ficarem exaustos e voar bem alto, porque depois diz, e o Senhor renova, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O processo de esperar entre estar se sentindo exausto e voar bem alto é o processo de Deus trabalhar na sua vida, é o vale. E você não pode desistir nesse meio tempo, senão aquele negócio se tornar maduro e sem faltando nada não vai acontecer, não vai ser a realidade na sua vida. Então o que quer dizer o profeta Elias e o vale do En? Alguns anos atrás eu tive o privilégio de sentar com o senhor que ele já está com o nosso pai. Ele estava com uns 80 e poucos anos, talvez em 94, 95. E ele estava escrevendo um livro chamado From Heaven's View, do ponto de vista do céu. C.T. Hunt, o nome dele. E ele, só para sentar ali e ouvir ele com caneta e guardanapo, esse tipo de coisa assim, só passar para nós assim, esses 3 textos. Ele dizia, olha, Deus tem um processo na sua vida, Shane. Era eu e mais 3 pessoas, tá? Tinha aquele privilégio de estar com o professor Hunt lá. Salmo 84 diz de força em força. Romanos capítulo 1 diz de fé em fé. 2 Coríntios 3 diz de glória em glória. Diz, Shane, Deus não vai fazer trabalho na sua vida de um momento para o outro, mas Ele está trabalhando para te levar de onde você está, para onde Ele quer que você chegue. Você não pode desistir no vale do En, onde você está entre a força que nós temos hoje e a força que Deus tem para nós amanhã. Onde nós estamos entre a fé que nós conseguimos exercer hoje e fé que Ele vai nos dar amanhã. Onde nós estamos entre a glória de Deus que pode ser vista em nós hoje e a glória que será manifesta amanhã. Então existe muito real nas nossas vidas esse vale do En, que é entre Carmel e Horeb. E é um momento onde muitas vezes a gente fala que nem Elias, Deus tira a minha vida porque eu não sou melhor do que ninguém. E Deus diz, olha, levanta e lembra onde tudo começou. É isso que Ele fez com Elias.
A gente se perdeu lá e encontrou um belo lugar para visitar. Um ano depois a gente fez força para encontrar aquele lugar perdido. E nós passamos de novo lá no Morro do Corvo Branco, como a família. Nós vivemos destemidamente porque temos as promessas que podemos viver de força em força, que podemos crescer de fé em fé, e vamos mostrar a glória de Deus de uma glória existente hoje para uma glória amanhã. Mas nós subimos para esses lugares altos, porque lá em cima a gente ganha perspectiva, mas lá em cima não é o lugar de viver e prosperar. Não sei se tu já esteve em cima do morro muito alto, não tem muita vegetação lá em cima. Não é lá que tu vai viver. Tu vai passar lá e tu vai ver de onde você saiu, você vai ver onde Deus está te levando. Mas eu tirei uma foto aqui, é o Corvo Branco, antes da gente entrar lá, uma vaca quis entrar na mensagem e ajudar. Ele diz assim: mu. São nos vales que encontramos pasto, perigo e progresso. Talvez você é que nem eu e tem pedido a Deus: Deus, remova os vales da minha vida, eu quero só pico de morro. E Deus está dizendo: olha, não entendeu? É no processo que você vai ir de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Temos as promessas de progredir de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Só não podemos desistir no vale do entre aquilo que nós temos hoje que Deus quer nos dar para amanhã. Quero pegar especificamente só um desses, e você pode olhar os outros, né? Romanos 1, 1 Coríntios 3, mas eu quero pegar só Salmos 84, que fala de força em força, porque tem a ver com o tema que nós estamos passando aqui esse fim de semana e esses dias. De força em força. Salmo 84 diz: como são felizes os que em ti encontram sua força. Se lembra daquela música e tem o outro texto que diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Realmente, isso é verdade. Quando a gente está ali naquela situação onde estava o Elias, estamos ali naquele vale onde Deus já fez grandes coisas na nossa vida, mas vem uma ameaça, algo não funciona como a gente queria e a gente se sente deprimido. Precisamos voltar através do caminho da gratidão, lembrando o que Deus fez, encontrar força na alegria do que Deus está fazendo na nossa vida, na alegria do processo. Como são felizes os que em ti encontram sua força. São felizes os que são peregrinos de coração. Queria que você entendesse que o plano de Deus não é que você seja um cara que já chegou, mas a felicidade da vida cristã é entender que nós somos peregrinos, que nós ainda não chegamos e não vamos chegar até a vinda daquele dia onde nos apresentaremos diante de Deus, mas até lá nós somos peregrinos de coração. Obrigado. A felicidade do cristão é encontrar força na alegria do processo que Deus está fazendo na sua vida. A felicidade do Senhor é lembrar que você e eu somos peregrinos. Ele descreve o que é a vida do peregrino. Ao passarem pelo vale de Bacá, fazem dele um lugar de fontes. Vale de Bacá é outra maneira de dizer vale das lágrimas. Era o nome, é traduzido vale das lágrimas. E diz que felizes são aqueles que encontram sua alegria no Senhor, e isso é força para eles. E felizes são as pessoas que, como peregrinos, passam pelo vale das lágrimas. Esse vale é um vale que existe fisicamente e estava sendo usado pelo salmista ali para dar uma lição sobre o processo de Deus na nossa vida. Mas é um vale que eles passavam duas situações: indo para Jerusalém para fazer o sacrifício ou para participar das festividades em Jerusalém. Passavam por esse vale muito comprido, muito seco, muito perigoso. E era tão doloroso passar por esse vale, e a alegria era tão grande chegar lá em Jerusalém, que ele chamava aquele vale das lágrimas. E ele está dizendo que ao passarem por esse vale de Bacá, fazem dele um lugar de fontes. Essa foto aqui em cima é do Gabriel quando ele tinha 6 anos. Dia 3 de dezembro, ele tinha 6 anos, nasceu em 2005. Nós estávamos na praia, Tramandaí,
a gente tinha terminado um momento morro, lá na beira da praia em Bé, onde um cara e a sua família com que a gente tinha trabalhado há alguns meses, entregou a vida a Cristo. E foi ao ponto assim, ó, como é que se entra na vida de alguém que é dono de quiosque na beira da praia? Ali tem muita droga, tem muita coisa rola ali. E nós começamos a ir lá e Michele se dispôs a limpar o banheiro do quiosque, no verão inteiro. Nos sábados a gente ia lá, pessoas dizem, mas é difícil fazer contatos. Te dou uma ideia, limpa o banheiro de alguém que eles vão gostar de ti. Não sei se tu conhece banheiro de quiosque de praia. Então, a Michele ia lá com os produtos, aquele suadeira, aquele sol assim, e a gente fazia o Provérbios na praia. Então, dava aula do Provérbios ali, naquela beirada, as pessoas ali traziam o que eles estavam tomando ali naquela mesa, e a Michele ia lá, cada 2 horas mais ou menos, limpar o banheiro. Isso impactou esse casal, assim, esses americanos vieram aqui limpar meu banheiro, meu. E então ele me trouxe nesse dia 3 de dezembro, ele disse, Shane, que tem que te falar uma coisa. Ele começou a ler Provérbios, por causa do Provérbios na praia. Ele disse, cheguei em Provérbios 6 e eu quero te confessar que nós já tínhamos entrado como é que é? O cara que assina junto. Avalista. Isso mesmo. 10 pontos para o cara aqui. Avalista para uma casa noturna, uma casa de prostituição em Osório, porque no tempo fora da época da praia nós precisamos ter outro emprego, outra empresa, e a família vai abrir um bordel. Então diz, olha, quando meus filhos começaram a interagir com seus filhos, e quando eu comecei a ler Provérbios, eu vi que eu não podia fazer isso com a minha família. Então eu cheguei no capítulo 6 e diz ali, se você foi avalista para alguém, vai lá e tira seu nome, escapa de uma vez. E eu fui essa semana e tirei meu nome lá. E foi nessa conversa, num dia de muito vento, que não tinha ninguém na praia, que eu pude compartilhar finalmente o evangelho com o Vilmar, e o Vilmar entregou a vida a Cristo. Mais ou menos umas 2 horas depois disso, a gente estava no morro, a gente estava lá em cima, assim, ó, pai, isso aqui é o topo do morro para missionário. Passar o verão lavando o banheiro e o cara aceita Cristo. Vai dar boas cartas isso aí. Então a gente foi para outro estudo bíblico, lá para os pescadores, bem na lagoa lá de Tramandaí. Então tudo no mesmo dia. E essa foto aqui foi tirada com o pôr do sol. Tinha uma estagiária dos Estados Unidos ali nos ajudando, tirando foto. O Gabriel veio tirar essa foto e eu estou do outro lado desse barco, num trapicho. E mais ou menos uns 30 segundos depois de tirar essa foto, o Gabriel foi um passo para trás ali e se agarrou naquele pedaço de corda ali que está segurando um outro barco. Aquilo soltou em instantes. O Gabriel estava deitado ali com um buraco na cabeça, o cérebro dele à mostra, sangue para tudo que é lado, e a gente, sem saber o que tinha acontecido. Rapidamente pegamos ele no colo, levamos para o hospital. Deus providenciou vários milagres em seguida, mas uma delas foi que não tinha trânsito. Chegamos lá, ele nos meus braços parou de respirar no caminho. Os olhos abertos, parou de respirar, e eu só gritava com ele, Gabriel, respira, respira. E a Michele estava dirigindo, dizendo, não, Shane, não, eu acho que ele está respirando. E eu estou olhando para ele no banco de trás. Chegamos lá, ele sem vida. Parada cardíaca, parada respiratória. Entramos lá, botamos ele ali na maca, assim. Imediatamente começaram a fazer aquele massagem cardíaca nele. E foi uns 2 minutos depois, eu só orava assim, Deus, salva meu filho, Deus, salva meu filho, Deus, salva. Parecia um gravador quebrado. E aí veio o som mais bonito do mundo. Choro. Ele deu um choro assim. Ele voltou. Sabe, a gente passou 3 dias em coma, passamos uns 10 dias para ver se ele ia recuperar, voltar a falar, não sabia nada, né? Sabia que a operação, que tinha pulverizado assim um pedaço do crânio, e que quando ele estava indo para o hospital, eu estava naquela dilema entre apertar, né, para parar o sangue, ou, né, estar ali com o cérebro dele. É um contraste incrível.
entre estar ali na beira da praia em Imbé, um cara entregar a vida a Cristo, e você estar no hospital 2h30 depois com o filho voltando da morte. Eu posso te dizer que há momentos naquele processo, no hospital depois, quando muitas dúvidas, onde vem aquele pensamento: Deus, onde é que você estava, Deus? Nós estamos ali te servindo, abrindo igreja na praia, e isso aqui acontece com o nosso filho. Então, Salmos 84 nos traz que ao passarem pelo vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. E o processo de Deus na nossa vida não é só para que a gente cresça de fé em fé, de força em força, de glória em glória. É porque por passar por aquele vale de lágrimas, a nossa presença lá faz daquele lugar um lugar de fontes para outros que vão passar depois. Deus nos deu força naqueles dias no hospital de mandar alguns relatos assim do que Deus estava fazendo, e confiando em Deus e agradecendo a Deus pelos 6 anos, sem saber se ele ia viver, agradecendo a Deus pelos 6 anos que nós tínhamos tido com ele. E aqueles relatos foram espalhando, pessoas mandando para outros, e foi espalhando pelo mundo. Muitas pessoas que a gente não conhecia foram tocadas por aquele momento que a gente estava passando. E de lá para cá, Deus deu muita oportunidade de compartilhar aquelas lágrimas com outras pessoas que estão passando por lágrimas. Ao passarem pelo vale das lágrimas, nós temos essa grande oportunidade de compartilhar aquele momento, da nossa passagem por lá, mudar a história de outras pessoas. E o que acontecia fisicamente é que eles passavam por lá, por esse vale das lágrimas, e o povo de Deus lá parava para descansar, cavava buraco e fonte, furava poço, e aquele lugar ia melhorando a decorrer dos anos, porque o povo de Deus passou por lá. Mesma coisa quando você pensa na história de um casamento que passa por grandes dificuldades, você não desiste, você deixa Deus restaurar teu casamento, e daqui a pouco você tem o que falar para outra pessoa. Porque quando o povo de Deus passa pelo vale das lágrimas, isso vira fonte de vida para outros. Mas não só isso, a graça comum de Deus também abençoa. Deus faz chover sobre o justo e o não justo. Aí continua aqui no Salmo, dizia: as chuvas do outono também enchem as cisternas. Onde passou o povo de Deus e fizeram aqueles buracos, depois vem a chuva e fica a água ali já para abençoar os outros que vão vir. Prosseguem o caminho de força em força. Essa é a nossa frase de hoje à noite, de força em força. E eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, qual a sua história, qual o seu processo, qual o vale entre os grandes morros de vitórias, mas em que momento você tem chegado ali, que nem Elias, e dito assim: Deus, não aguento mais. E Deus quer dizer para você: olha, não desista, porque a sua passagem pelo vale das lágrimas é fonte para outra pessoa. E também as chuvas do outono vão chegar. Deus vai abençoar, Ele tem um plano. Prosseguem o caminho de força em força até cada um se apresentar a Deus. Isso que eu quero que você entenda. O caminho do processo na vida daquele que pertence a Cristo, ela termina numa grande apresentação. Nós vamos nos apresentar um dia diante de Deus com alguma história. Ou a história do cara que foi abençoado, depois passou provação e não queria, ele queria só a música que dizia: só vou caminhar nas alturas, as profundidades ele não quis traduzir. E aí você vai chegar e dizer: olha, Deus, eu desisti no vale. Ou depende da sua história, vai ser diferente. Vai dizer: Deus, eu estava esmagado, mas eu esperei, achei minha força na alegria do Senhor. E eu permiti que a minha dor fosse uma fonte de esperança para outro que viria atrás. Nós vamos nos apresentar. E daí? A história de Elias, um pouquinho da nossa história, a palavra de Deus, e daí? Que diferença faz hoje à noite? Nós temos visto que Deus trabalha através do processo, levando a gente de onde nós estamos para onde Ele quer que a gente chegue, e não é de um dia para o outro. Nós temos visto que no meio desse processo existe, como diz em Tiago 1, tribulações, existe transição, as coisas vão mudando, às vezes parece que estão morrendo, mas estão mudando. Existem tragédias e tentações para ser vencidos.
E aí vem Tiago, capítulo 5, 17, que talvez seja o versículo mais encorajador da palavra de Deus, que eu quero que você leve esse versículo com você hoje à noite. Diz o seguinte: Elias era humano como nós. Nós não estamos falando de um super-herói digno de um grande filme de 300 milhões de dólares de produção. Nós não estamos falando de alguém que é diferente do que qualquer um de nós. Nós estamos falando sobre um cara que tinha as mesmas batalhas, as mesmas provações, o mesmo potencial de pedir a Deus para tirar a vida dele porque não aguentava mais. Elias, aquele cara que levantou, que orou para parar a chuva, aquele mesmo cara que pediu fogo do céu, levantou um guri da morte, foi alimentado por pássaros. E a Bíblia tem um cuidado de dizer que não era diferente que nem você nem eu. Eu quero que você seja encorajado hoje à noite. Eu não sei qual vale que você tem passado. Não seja egoísta com as suas lágrimas, porque Deus te leva através disso para você vencer. O plano é sim, de força em força, é de fé em fé e de glória em glória, mas você não pode desistir no vale. Porque Elias não era diferente do que nós. E olha o que Deus fez na vida dele. Tem 3 sugestões, talvez uma decisão que você podia fazer hoje. Não sei se a nossa equipe de louvor vai poder vir aí agora, mas se estão chegando, fica à vontade para vir. Tem 3 decisões que eu quero que você considere. A primeira, talvez Deus te trouxe para orar algo parecido com isso. Deus, eu quero me submeter ao seu processo na minha vida, crescendo através dos vales que passo. Não quero ser um daqueles que desiste no meio. Eu quero entender que o teu plano na minha vida, ela é de crescimento. E eu me submeto a esse processo hoje. Você? Talvez Deus te trouxe para orar isso hoje. Deus, eu quero que minhas lágrimas formem fontes de esperança no vale dos outros. Como eu compartilhei uma das vales que a gente passou, você tem outros aí. Tem outros que eu podia compartilhar, que quando a gente passou por esse, eu me lembro de ter digitado, eu tenho gravado esse e-mail. Estamos em casa, 15 dias depois, o Gabriel está aqui com um capacete, cobrindo uma área que está faltando osso, e vai vir a segunda cirurgia, como depois veio mesmo, para botar a placa. Mas eu me lembro de ter digitado aqui, eu estou aqui em casa, e não sei se vai vir outro corrida rápido para o hospital. Não sei se vai vir outro momento de desespero. Mas eu posso dizer assim, nós estamos mais preparados hoje para encarar isso do que a gente estava antes. E eu posso dizer que veio outros dias. Veio dias mais impactantes ainda na nossa vida. E Deus usou aquele momento para nos preparar sim para o que viria. E Deus tem uma história acontecendo hoje na tua vida, que Ele quer que você permita que seja algo na vida de outros também. Só não desista. Talvez Deus te trouxe aqui para essa terceira decisão. Deus, eu quero conhecer a alegria de ser um peregrino. Não ser aquele cara que quer voar pulando de pico de morro em pico de morro, mas assumir que nós somos peregrinos mesmo. Nós vamos passar por vales, crescendo de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Você permite Deus fazer da sua vida a vida de um peregrino, porque o peregrino não está em casa, ele não se acomoda porque ele está numa jornada.